E mesmo com o Alckmin afirmando que a decisão do STF não vai impactar nas negociações com os Estados Unidos, como nós mostramos hoje aqui no Jornal da Manhã, e também a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que haverá retaliação, que os Estados Unidos virão com uma artilharia pesada. O que será que temos pela frente? Vamos analisar então com o professor de Relações Internacionais, Vinícius de Freitas. Muito bom dia, bem-vindo com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, o que a gente sente do lado de cá é que existe uma abertura, não existe quase abertura, para diálogo, mesmo o governo afirmando que está tentando, mesmo o Alckmin dizendo que não, que isso não vai afetar as nossas relações. Como o senhor enxerga hoje a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos? Eu acho que nós temos aí um problema que já se arrasta há algum tempo, não é? Porque a relação desde o início do governo atual com o governo norte-americano não tem sido das melhores, até porque vem dentro de um contexto, de um cenário político polarizado como a gente tem no Brasil. E o que nós vimos em todo esse processo todo é que o presidente Trump, desde que fez aquela carta fatídica, aumentando para 50% as tarifas no Brasil, ele colocou este elemento da polarização como um elemento central ou muito relevante neste processo todo. E claro que isso é usado também como subterfúgio para um tipo de punição ao Brasil por causa da sua aliança com os BRICS e em razão também de uma crescente influência da China, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Então, o que nós temos observado neste processo todo é que o presidente Trump tem aí praticamente subjugado, não é, os seus aliados. É só nós olharmos o tratamento que a União Europeia tem recebido, a Índia, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul. Então, o comportamento do presidente Trump, nesse sentido, não é muito favorável ao diálogo. E o que importa neste momento fazer é buscar alternativas para garantir que o comércio nacional, o comércio exterior brasileiro, mantenha-se firme na venda e também na exploração de novos mercados. Me parece que a estratégia de não querer provocar e fazer o silêncio vai ser importante e também é necessário para que também se deslegitime toda e qualquer ação de Trump contra o Brasil. Agora, professor, a gente tem essa ação do Trump não só contra o Brasil, mas contra vários outros parceiros, como o senhor acabou de citar. Mas boa parte desses parceiros tem conseguido avanços em relação a negociações com os Estados Unidos. Não está faltando isso da nossa diplomacia ou do nosso governo, botar um cara a cara maior com o Donald Trump e tentar, de algum modo, amenizar essas relações ou não? Olha, Nonato, eu diria para você que não está fácil para ninguém, viu? Se você olhar, o próprio Trump agora está querendo fazer com que os europeus façam sanções contra a China e Índia pela venda de petróleo e consumo de petróleo russo. Então, o que a gente nota é que o presidente Trump tem adotado uma estratégia muito complicada para os aliados históricos dos Estados Unidos. Ninguém imaginava que ele fosse colocar ali uma tarifa de 50% na Índia, que é o elemento principal da estratégia norte-americana de contenção à China. Então, nessa história toda, o que nós observamos é que quem tenta, de alguma maneira, aceder àquilo que Trump está querendo, acaba levando uma paulada muito maior, não é? Uma situação deteriorada neste processo todo. Agora, o que a gente observou, por exemplo, é que no caso da China, em outros países que tentaram ali, de alguma forma, peitar o presidente ou de alguma forma dizer que não, que eles teriam outras alternativas, esses foram que efetivamente conseguiram resultados positivos. Agora, a impressão que se tem, e aqui é importante enfatizar, Renato, é que mais do que qualquer coisa é necessário ter uma estratégia. E nesse processo todo, parece que a estratégia que o Brasil tem adotado não é aquela que vai permitir aí o país ter o peso necessário nesse tipo de negociação.
Professor, e em relação à nossa economia, será que já dá para sentir os impactos ou isso a gente vai ver a longo prazo? E você acredita que o Brasil abriu mais a sua economia para outros países a partir dessas sanções? Eu acho importante que a gente faça isso, né? A abertura é essencial. Nós vimos aí que recentemente a própria Indonésia vai começar a comprar mais produtos brasileiros. Eu até agora não entendi, por exemplo, a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México, não é? Porque seria muito difícil do México tomar qualquer postura contrária aos Estados Unidos. Eu acho que é o tempo de utilizar, já que nós somos parte do BRICS, e o BRICS se expandiu e tem novos países, que tal nós irmos atrás destes novos países e solidificar o relacionamento com eles, não é? Por aí nós podemos fazer com que o comércio amplie. E, obviamente, que também vão ser encontradas formas alternativas para o comércio brasileiro, não é? Ou vai fazer a entrada por terceiros países, sempre se encontra uma maneira alternativa de fazer com que os produtos cheguem aos mercados. Agora, 50% não é tarifa, né? É basicamente um embargo aos produtos brasileiros. E claro que a economia brasileira vai ressentir os problemas não só na exportação, mas também naquilo que adquire dos Estados Unidos como produtos. E obviamente que o Brasil tem que tomar cuidado neste processo todo para que Trump não queira aí aumentar ainda mais a tributação do Brasil em razão do nosso relacionamento com a Rússia por causa da compra de fertilizantes e outros produtos que nós adquirimos da Rússia. Então é uma preocupação que deve constar também da nossa lista com relação ao tratamento que vamos receber dos Estados Unidos no futuro. Professor, qual é o peso que tem o ingrediente condenação de Jair Bolsonaro? E aí até buscando essa fala que a Márcia citou anteriormente do deputado Eduardo Bolsonaro, quando ele diz que pode vir a artilharia pesada dos Estados Unidos após a condenação do pai dele. Só lembrando que naquela primeira carta o Trump citava a situação do Bolsonaro aqui no Brasil também. Embora nós tenhamos aí um presidente nos Estados Unidos que reage, né, muitas vezes de maneira figadal, né, em todo esse processo e tem aí os seus problemas históricos com vários indivíduos, né? Nós observamos aí a forma como ele tem tratado até o próprio Joe Biden e a vice Kamala Harris que serviram anteriormente, a forma toda como ele tem ido atrás daqueles que são seus inimigos ou que ele percebe como sendo seus inimigos, à exceção, por exemplo, da Rússia, né, em que nós observamos que Trump tenta ali um relacionamento de maior proximidade com a Rússia. Mas eu não quero acreditar que, apesar disso tudo, o governo brasileiro e o governo norte-americano vá seguir nessas sanções justamente por querer intervir num assunto doméstico do Brasil, não é? A questão do presidente Bolsonaro tem muito a ver com uma situação doméstica e fica muito claro que seria uma ingerência enorme dos Estados Unidos no Brasil e também isso se refletiria em outras partes do mundo. Então a impressão que eu tenho é que ele pode querer fazer isso, vai fazer e vai tentar utilizar algumas medidas para fazer com que se crie talvez uma sensação coletiva, mas obviamente que o relacionamento é entre estados. O presidente Trump vai ficar no governo mais 3 anos e meio, mas nós podemos aí entender que haveria dificuldades na piora da situação, mas 50% já é um embargo que praticamente inviabiliza o comércio bilateral. Muito obrigada, professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. Volte sempre aqui ao Jornal da Manhã. Eu agradeço pela oportunidade.